mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e a Jota no bar mais famoso. E hoje nós temos surpresa. Temos também a nossa equipe técnica. Cadê vocês, meninos? Olha lá. Ali nós temos o Cássio, minha Barbie ali, minha diretora, comedor de abará, massagista, a Mariana, o cara que microfona todo mundo, Adriel, e o nosso especialista em imagem, luz e ação, Juan. Beleza, técnica? Vamos lá, vamos começar mais um Fortuna. Senhores, vocês gostam de comida, né? Hoje nós temos um chefe aí, fera. E com isso, como sempre, a produção separou vídeos de pessoas que têm um verdadeiro amor pela arte. Vamos ver, né? Tá tomando peito, vai estar querendo a pizza. Vamos lá. Olha a carinha. A comida tá boa. Tá como, tá? Aí, meu povo, hoje é dia de cachorro quente aqui em casa. Aqui são os pãozinhos que meu marido come. Tá feliz, amor? Quer mais alguma coisa? Ah, que bom. É verdade. Ah, essa produção apronta, não é não? Hoje o tema é gastronomia. Vou rodar a vinheta para chamar o nosso convidado. Roda a vinheta! Ele é um renomado chefe fluminense que fez da Bahia o seu lar. Meu amigo Vini Figueira. Vini, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, imaginem estar aqui, um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Ah, que legal, você também. Obrigado por receber nosso pessoal lá também. A casa é de vocês sempre. Ah, aqui também, a sua casa. Você conheceu a casa? Conheci, maravilhosa, que estrutura é essa? Que legal. Maravilhoso, maravilhoso tudo. Parabéns. Minha capa, chefe fluminense. Eu sempre gosto de comentar, eu gosto de futebol, então você torce para o Botafogo. Humilhou todo mundo aqui. Já é campeão antecipado. É campeão antecipado. Na verdade, eu costumo falar que eu nasci no lugar, mas hoje eu sou do mundo, mas meu coração é baiano. Essa coisa, para ganhar até cidadania, essa coisa da Bahia é muito forte, né? Eu não sei, esse lugar aqui, acho que é uma coisa que encanta. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui. Tem um japonês, por exemplo, que eu conheci essa semana, que tem 39 anos aqui, que ele fala, que Japão, terra boa é a Bahia. Ai, você é uma figura. Quer beber alguma coisa? Não, obrigado. Tá aqui a água, obrigado. Chefe Vini é praticamente baiano. Esse ano você recebe o título de cidadão de Salvador. Foi isso. Na verdade, é o seguinte, eu nasci numa cidade chamada Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É isso. De Cabo Frio, eu fui criado em Búzios, do lado, porque naquela época não tinha um hospital. Só coisa ruim. De lá, eu me formei em Barbacena, Minas Gerais, em gastronomia. De Barbacena, resolvi fazer o quê? Alguns estágios aí pelo mundo, porque gastronomia, para mim, tem um pouco disso. Gastronomia, eu acho que a escola é muito bom para te dar uma formação, mas você aprende na prática. Você vai fazer coletas, né? Isso, cada viagem, cada restaurante, tudo que você vai, cada conversa é o que vale. Eu gosto muito de, no restaurante, conversar com o cliente, numa festa, conversar com outra pessoa. E, por incrível que pareça, uma pequena informação daquela ali lhe traz tanta riqueza, tanta riqueza.
E seu amor pela culinária vem de família? Sim, minha avó desde pequeno, desde pequenininho, sempre ensinando, sempre fazendo, ela sempre fazia coisas muito boas. E quando chegou no momento que você tem que escolher, eu falei, é gastronomia que eu quero, porque assim, gente, é fantástico o que você consegue fazer, né? Tipo assim, vamos dizer numa culinária italiana, você pega um pacotinho de massa, um tomate, um pouquinho de manteiga, um manjericão, você faz cada Você tocou coisa, no né? ponto certinho. É a especialidade de Rafa. É o espaguete. E conte como é que você faz o espaguete. Esquenta a água. Agora abre o pacotinho, joga ali, depois pega aquele outro. Aquele outro... Sazon. O segredo do tempero de chefe. Chernobyl, e mistura ali. Você vê que é um assassino da É culinária. mole. É. Mas é isso. Aí depois eu resolvi passar por alguns países. Morei em Lisboa, depois morei em Stuttgart, na Alemanha, e morei na Finlândia. Fazendo alguns estágios. Na Finlândia deixei uma filha que mora lá e eu vou 3 vezes por ano e nisso aproveito para sempre estar fazendo reciclagens, cursos e tudo. Que é isso que vale. Eu falo que na gastronomia nunca você para de aprender. Sempre tem coisa nova. Eu ia te perguntar se que tipo de comida te remete à sua infância, porque normalmente tem, né, aquela referência. Comida muito dessa coisa regional, sabe? Eu gosto muito dessa coisa regional. Hoje, por exemplo, eu lembro de uma galinha com batata que minha avó fazia. Era uma galinha ensopadinha, mas aquela coisa bem temperada, com batata e você comia com macarrão. É engraçado que chega a alguns lugares que as pessoas vão falar que tem aquela comida que é arroz, feijão e a carne com batata. Eu sempre peço com macarrão, que eu já lembro de lá da infância. Aquele macarrão, sabe? Passado só no molho de tomate vermelhinho. Só aquilo ali que já nos remete à Você infância. não trouxe nada, não? Foi? Não trouxe nada, não. Mas aí fica o convite para ir lá no Mas a restaurante. galinha me interessou, porque eu gosto muito da galinha, a galinha caipira. né? Isso, galinha lá no restaurante. Eu tenho uma fazenda aqui do ladinho, Mata de São João, onde nós criamos algumas coisas e lá é isso. Nós fazemos a galinha caipira. E é uma diferença muito grande. Eu falo que isso é o fantástico da gastronomia. Por exemplo, antigamente, quando eu não tinha fazenda, eu ia num lugar e comprava a galinha caipira. Quando eu ia fazer, você sentia aquela galinha muito mole, não era aquele osso daquela galinha dura que você sabe quando é caipira. Ela é mais... Isso. Aí quando eu comecei a fazer contas, quanto que saía o final uma galinha minha, que eu mato ela depois de 1 ano e meio para poder servir, só de ração era R$78. Cadê aqui o vídeo, produção? Olha isso. Aí, nossa terrinha. As galinhas sendo criadas, olha lá eu, com a mão na massa. E eu gosto, hein? Quando eu vou pra ali, não paro. E aí nós temos de tudo. Oh, Maravilha, lembrança boa. E aí pronto, Coisa boa. ali, a galinha, eu gasto de ração R$78 no final de 1 ano e meio. Eu comprava uma galinha de 40, então não se paga. Então a galinha daqui não era caipira de verdade. E aí é isso, lá na fazenda nós, além da galinha, temos hoje bastante coisa que trazemos para o restaurante. imagino que você deva explorar, né? Toda a parte. Pimenta do reino, por exemplo. E tudo isso eu falo, como a galinha eu fui aprendendo. Antigamente eu comprava aquelas pimenta em conserva verde para fazer a pimenta poivre no restaurante. Linda. Linda, maravilhosa. Cadê Só o que sabor? aí o sabor não tinha. Pronto, eu comecei a plantar a pimenta e hoje eu tenho minha pimenta. Depois que eu colho a pimenta, eu faço a minha própria salmoura, eu tiro todo o excesso dela. O sabor do poivre, quando a pessoa vai comer a pimenta, ele quer mastigar. A outra não, que a outra você mastigar vai vinagre. Então é isso, eu acho que a gastronomia é isso daí. Aí lá na fazenda, por exemplo, é isso. Eu costumo muito trabalhar com coisas da época, sabe? Eu tô hoje com jaca, então a gente tá na época da jaca, eu faço doce de jaca, faço licor de jaca, faço muita coisa de jaca. E aí eu aproveito. Aí tá na época do biribiri, faço bastante coisa com biribiri. Época de saputi. E Essa terra aí, é riquíssima, vamos hein, indo. André? Não, é bom demais, gente. Eu falo que... E assim, o que eu gosto é que tá do lado aqui, Mata de São João é uma maravilha. Sim. E você consegue explorar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e sabendo de onde vem, que é o mais importante. Eu consegui aprender que, é isso, nós já sabemos que a qualidade é o que manda. Mas muitas das vezes você vai comprar uma coisa que a pessoa fala que tem qualidade, mas quando você bota a mão na massa, você vê que a qualidade é diferente. Mas tem muito também a ver com a construção sua de formação, porque você permeou por vários caminhos e você consegue
fazer o diferencial, né? Trazer o diferencial. Na verdade, a essência está ali. Então, um pouco mais, você vai um pouco mais e traz a essência que nós não percebemos. Vamos fazer, a gente quer comer, vai comer. Essa mistura, né? Eu acho que vale muito, como por exemplo, vamos dizer, eu trabalhei 2 anos num restaurante tailandês. Depois fiz alguns cursos na Tailândia. Por incrível que pareça, uma das, vamos dizer, das prioridades do que você tem que sentir na culinária tailandesa são 5 sabores. Então você, quando vai fazer um prato tailandês, ou você vai provar um prato tailandês, você tenta buscar nele ali um pouquinho de azedo, um pouquinho do ácido, um pouquinho do doce, um pouquinho do salgado e tem que ter ali um pouquinho do picante. E aí no final aquela junção toda é uma explosão de sabores na sua boca. Mas qual o prato típico da Finlândia? Finlândia minha filha mora em Helsinki, tem 14 anos, então eu vou 3 vezes por ano. Então sempre estou com ela lá. Cadê? Aí ela aí. E os cachorros e tudo. Uma das coisas assim que a gente come muito na Finlândia, que é o que eu gosto, e quando eu vou eu gosto de fazer, é o salmão. E o salmão da Finlândia são várias formas, mas o defumado é como se fosse isso. Nós mesmos defumamos, tem a mania de defumar em casa. E aí tem a sua lenha própria, tem o seu defumador, tem o seu tempero, aquilo. Você não tem noção não. Você pega aquele salmão defumado ali, você não quer mais nada não, é só o salmão mesmo. Você vai comer um salmão defumado, você tem aquela coisa seca. Ali não, aquela coisa se desmanchando daquele salmão defumado. Vai ser difícil terminar esse programa. E aí lá tem alguns desafios. Eu fui passar o Natal, tem mais ou menos uns 2 anos, e aí ela sempre escolhe um destino que nós vamos. Já tá meio que assim. É ela que escolhe. Anos? 14 anos. Ela é a Ona, 2ONA. Ona. Ona. Então ela tem 14 anos, ela sempre Ona. escolhe. Fala Ona. Na Finlândia, você fala. A mãe dela é Rossa, 2O. Ona. Sempre você fala assim, mais ou menos dessa forma, quando tem as 2 sílabas juntas. A mãe dela é Rossa. Rossa. E aí ela escolheu há 2 anos atrás ir para a Lapônia, que a gente vai muito esquiar. Sim. E aí na Lapônia, chega lá menos 38. Perfeito. A comida não estraga, né? Só avisando. E aí uma coisa que eu fui num restaurante muito típico de lá, que aí era comer o quê? Carne de rena com vinho feito de blueberry. Blueberry no lugar da uva. Muito diferente. Ficou um pouquinho, vamos dizer, mais adocicado do que o normal, do que uma coisa nossa. Mas eles fizeram fantástico. Foi uma família de franceses. Rena. E a textura? Boa. Na verdade, você pega, prepara essa carne, como era, prepara essa carne no forno, com bastante tempero, e ela é um pouquinho mais dura, deixa lá. E aí depois o restaurante tem uma lareira muito grande no meio, na hora de servir, o cozinheiro vem e aí fica esquentando ali na sua frente, depois vem e serve a carne para você. Que beleza. Maravilha, maravilha. E o blueberry dá o blueberry, essa frutinha rotinha, que era uma família de franceses que foi para Lapônia para poder fabricar vinho de blueberry e está crescendo muito. Porque na Finlândia, por exemplo, como que na chegada do inverno, blueberry em tudo que é lugar, é mato. Então, nós costumamos catar blueberry com as crianças, blueberry, amora e cogumelos, para você secar os cogumelos e as frutas, nós fazemos suco concentrado para todo o inverno. Legal. E aí eles fazem isso para o vinho. Aqui eu acho que a gente não está achando nem mamona, né? Antigamente a gente encontrava mamona na... Você lembra? Em Brotas tinha bastante. Por que você escolheu Minas para fazer o curso? Eu, quando queria fazer gastronomia, eu falei que eu queria uma terra e uma gastronomia onde a comida fosse aquela comida de raiz, que as pessoas têm identidade. E hoje eu sou tão feliz, porque assim, existem poucos lugares que nós temos uma gastronomia de identidade. Uma é a Bahia, que graças a Deus é onde eu moro. Sim. Uma foi onde eu me formei, que é Minas Gerais. E outra é no Pará. Eu acredito que esses 3 lugares tenham identidades muito fortes, sabe? E eu sou muito, vamos dizer, tenho muita sorte de ter me formado em um lugar e viver em outro. Eu consigo fazer a junção dessas 2 gastronomias. Isso é muito bom, né? Por que esse carinho todo pela culinária portuguesa? Isso, depois que me formei, eu fui trabalhar um tempinho com um chefe chamado Vitor Sobral, lá em Lisboa. E isso, eu acredito que hoje
gosto de todas as culinárias, mas quando eu chego na Europa, para mim é a melhor culinária. Talvez não seja a culinária mais bonita, mas é a culinária mais saborosa. Tem Caldo, pessoas que não... É de tudo, sabe? Acho que o frescor, como eles preparam e é isso, o tempero do que faz é uma coisa muito parecida com a nossa, entendeu? Sim. Tem essa questão, por exemplo, você vai comer uma coisa simples. Por exemplo, no almoço lá em Lisboa, você vai pedir um bacalhau com batata. Eles pegam um bacalhau ali, não temperam porque já tiraram o sal, colocam em cima da grelha, pega a batata que tira da água, coloca em cima, aí ele tem aquele azeite maravilhoso dele, você tempera com a pimentinha, bota o bacalhau. É um almoço perfeito, não precisa de nada. É a qualidade do produto, Eu né? não sei o que foi que o Dom João viu tantas galinhas, né? Esse da culinária portuguesa foi isso. E eu sou meio fascinado, assim, sabe, por pratos portugueses. Eu gosto muito. Que as pessoas pensam que, Portugal é muito bacalhau. Não, não é só bacalhau, não. Ah, é. Tem tanta coisa. Na época de caracol. Que são os caracóis mesmo Sim, que são sim, criados. Eu adoro caracol. Tem um prato português que não é tão conhecido, mas é tão saboroso, que é o seguinte. Pão velho. Você tem um pão velho que deixa ele já ficando um pouquinho mais duro. Pega esse pão, coloca ele de molho numa água. Ele vai inchar e vai começar a ficar molinho. Depois você passa ele por uma peneira e aí escorre toda aquela água. Aquela massa ali, como se você fosse fazer um vatapá, você guarda. Aí você vem aqui na frigideira e aí faz o quê? Tempera um pouquinho. Pode ser camarão, pode ser bacalhau, pode ser siri, qualquer coisa que você queira. Tempera, passa pela panela, depois você vem aqui, coloca um azeite, doura um alho. Aí pega essa massa aqui e vai passando para envolver todo aquele azeite nela com o sabor do alho douradinho. É tipo uma farinha, né? Como se fosse isso. E aí depois você vem com os frutos do mar, joga um pouquinho de coentro e espreme um pouquinho de limão em cima. É uma comida que você não tem noção quanto é bom e assim, um pão que você iria jogar fora. Para fazer farinha. Na Espanha, você também andou, fez o caminho de Santiago de Compostela. Você fez pela Espanha, né? Fiz pela Espanha. Eu, na verdade, queria fazer o caminho de Santiago de Compostela de forma gastronômica. Cada um tem sua intuição. Tem gente que vai por religião, cada um vai por uma forma. Eu quis fazer o caminho de Santiago de Compostela completo pela gastronomia. Eu saí de Saint-Jean, na França, atravessei os Pirineus e atravessei toda a Espanha até Santiago, onde ali depois eu fui em Muxa e Finisterre. Foram 1.000 quilômetros em 40 dias. Praticamente, ó como era novinho, tá vendo? E aí, ali eu fiz, olha a mochila, era pimenta, era alecrim, era tudo pendurado por aí, porque nos albergues que eu parava, eu era tipo cozinheiro. Todo mundo, eu saía, comprava tudo, aí éramos um grupo de umas 6 pessoas que foi se conhecendo, que até hoje somos amigos. E aí falava, gente, comprei tudo aqui, deu tanto, aí pronto, dividia, eu era o cozinheiro oficial, com tempero que aquela senhorinha tinha me ensinado a fazer aquilo, com alecrim que eu tinha achado no mato e pronto. É diferente aí você. Sabe quantos anos tem isso? 17 anos. Tá novo, tá novo. Acho que é a barba, né? A barba deixa a gente um pouco mais velho. Mas quando começou a cair daqui, né? Teve que dar um jeito. Eu tirei o daqui e deixei crescer Rafa. aqui. Rafa pode explicar sobre esse assunto. Rafa, Não é isso? Tem que compensar. Não, Tem que Rafa, compensar, né? é interessante que a comida espanhola eu gosto bastante também. E eu vi aqui uma foto, mas eu acho que não é o que eu estou imaginando. Eu gosto de comer muito lá. Isso aqui. Mas isso aqui, na verdade, eram codornas. Não, não é isso não. Tipo um risoto. Que negócio maravilhoso. Tem um prato espanhol que eu aprendi a fazer no caminho de Santiago, que é o seguinte. Esse prato se chama fideuá, que são os fidéus. No lugar de você, vamos dizer, você vai preparar uma paella, todo aquele tempero, no lugar de você colocar o arroz no final, você coloca umas massas chamadas fidéus, que é parecido com um cabelinho de anjo quebradinho assim, e aquilo pega muito mais sabor do que o arroz. Uma senhorinha que me ensinou, e aqui eu trouxe mais para a nossa culinária. Lá não coloca coentro, eu coloco um coentro, coloco uma pimenta de cheiro, coloco um pouquinho de cúrcuma, e aí adapta para o nosso sabor. E é isso. É uma coisa simples também agora que eu estava lá. Nesses dias eu comi uma coisa simples que eu adoro fazer em casa. Um arroz, aqueles arroz espanhol bomba, com lula e tinta de lula. Com aquela água acabou. Eu não precisa mais nada. E a sua relação com a comida tailandesa? A relação com a comida tailandesa foi essa. Depois que eu me formei em gastronomia, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar num restaurante que foi considerado por alguns anos o melhor tailandês no Rio de Janeiro.
E aí, nesse restaurante, ganhei muita experiência e foi daí que eu tive convite para vir para a Bahia. Ah, que legal. Foi daí que eu tive convite que as pessoas que iam montar o primeiro tailandês de Salvador, que foi o Zen, no Rio Vermelho, me Zen. convidaram para dar uma consultoria. Quando eu cheguei, eu me apaixonei. Era por 6 meses, nunca mais saí daqui. Aqui é fogo. Aqui é fogo. E aí foi isso. Depois disso daí, eu quis me aprimorar mais um pouco. Aí fui sim para a Tailândia, fiz alguns cursos. E até hoje, em muitos dos meus pratos, eu uso produtos tailandeses. Aí você chega na Bahia e cria um serviço de buffet diferenciado. É isso. E quando eu cheguei aqui em Salvador, eu quis trazer um pouco desse serviço do buffet, que as pessoas tinham alguma coisa que era aqueles desafios de... Quando eu via, eram mais mesas que a pessoa trazia a comida pronta e ali colocava, que eram umas vasilhas assim. Então eu falei, vamos fazer uma coisa que a comida acho que tem que ser com um visual mais bonito e tal. Então, hoje, na hora de eu montar uma mesa, por exemplo, de antepasto num casamento, eu procuro fazer uma harmonia. Não pode ser a mesma peça branca. Nós temos que ter, vamos dizer, hoje a gente vai fazer um casamento onde a festa é uma festa mais tropical. Então você não pode colocar uma louça branca, não. Tem que ser uma festa tropical, uma louça laranja, uma vermelha, uma verde, para combinar com aquilo ali. E nada aquela coisa que você vai colocar tudo retinho, não. É vamos dizer, um pão aqui, uma coisa aqui, para trabalhar com alturas, tudo. E o segundo desafio do buffet foi na formatura. Eu comecei a fazer formatura. E aí veio uma empresa de formatura falar comigo assim, nós temos um desafio, mas ninguém nunca topou aqui conosco, que foi fazer uma formatura all inclusive. Como é? É aquela formatura onde, antigamente, como funcionavam as formaturas aqui, que hoje já estão acabando, cada um recebia um quadradinho de 6 por, acho que era 6 por 10, ali o formando colocava 100 pessoas para poder circular entre a festa e cada um tinha a sua comida. Então, tipo assim, vamos dizer que era uma turma de 80 pessoas, quem estava aqui, o palco estava lá, sentia sede, tinha que vir aqui beber água para voltar. Então, a ideia dessa empresa comigo foi tirar todas aquelas divisórias e a comida e bebida e serviço e decoração ser única. Então, nós fizemos aí, isso foi em 2000, já em 18, 17, uma primeira para 2.000 pessoas, onde foram 2.000 pessoas servidas com alta gastronomia, serviço e comida de verdade. E aí daí deslanchou e aí agora começou, outras empresas fazem. Eu gosto muito dessa história, nós lançamos, mas hoje muitas empresas estão fazendo e acabamos trazendo isso de qualidade para nossa Bahia. Então hoje eu já fiz, por exemplo, minha maior formatura que eu fiz foram para 6.500 pessoas. Rapaz. Mas semana passada semana passada não, dia 11 de junho eu fiz um corporativo para 10.000, na Fonte Nova. E aí é isso, começamos a trazer esse serviço de grande quantidade que as pessoas falavam que tinha que trazer de outro estado para fazer aqui. Pronto, nós temos aqui tudo de bom nessa terra. Você chegou a fazer 3 casamentos no mesmo dia? Já cheguei a fazer até 4. Depois disso eu acabei fazendo 4, mas assim... Bateu o recorde. Bati. Mas assim, eu costumo fazer o seguinte... Casamentos menores eu consigo fazer 3, 4 num dia. Mas quando eu tenho uma festa dessa muito grande, é uma única festa. Mas nesse dia de 3 foi engraçado, porque um era em Morro de São Paulo. Um um era na Linha Verde e outro era em Salvador. Então, mas assim, eu participo de todos os meus eventos. Então eu montei o casamento de Salvador, fui para a Linha Verde, montei o casamento da Linha Verde, e aí peguei para Jauá numa pistinha particular, um teco-teco, só era eu e aqui o piloto, descemos em Morro de São Paulo, montei o de Morro de São Paulo e os 3 se realizaram perfeitamente. E dessa vez o quarto? Não, aí quando foi o quarto foi muito mais tranquilo. Por que eu fechei o quarto? Porque os 4 eram em Salvador. Era um pertinho do outro, entendeu? Então, tá fácil, tá aqui, entendeu? 10. Rapaz, Morro de São Paulo, Linha Verde, Salvador. Em Salvador. Mas já fiz algumas coisas. Já fiz casamento em Petrolina. Já faço. Linha Verde eu faço muito. Feira de Santana nós fazemos muita coisa. E aí pronto, já fiz em alguns. Tem que ser, né? Como é que você faz para manter a qualidade ao atender milhares de pessoas? Não, é uma coisa... 10.000 pessoas. Na verdade, minha equipe toda a minha equipe, por exemplo, meu comercial do buffet tem 10 anos comigo. A minha secretária tem quase 14 anos comigo.
Meus chefes têm 5, eu tenho um cozinheiro de 10. Eu acredito que o que eu consigo manter a qualidade é porque eu consigo manter a minha equipe sempre e eu não tenho muita coisa dessa coisa de rotatividade. Então, eles já sabem muito bem o que fazer e eles são muito bons. Que é uma coisa até rara aqui na Bahia. viu? Eles são muito bons, sabe? Então, não sou eu. Isso daí, se falar que sou eu, não. Eu posso estar aqui, eu faço minhas reuniões, eu faço tudo, mas isso é porque eu tenho uma equipe muito boa e são eles que fazem comigo tudo isso acontecer. Você fez um evento todo vegano, né? Todo vegano. Entre casamentos e alguns desafios, eu já fiz um casamento para 330 pessoas que foi 100% vegano, nem mel de abelha poderia ter. Então esse foi um desafio grande, grande, grande. É uma coisa que é legal, as pessoas trazem como desafio, eu vou fazer. Eu faço muitos vegetarianos, eu já fiz um casamento que eu tive que fazer muita pesquisa, que foi um casamento todo de comida de candomblé. Então foi um desafio de algumas coisas, de como cozinhar. Isso não podia ter porque era do santo, isso, aquilo. Eu achei muito interessante. Isso foi um dos maiores desafios lindos que eu fiz na vida. E é isso aí, através disso daí eu falo que assim, quando as pessoas vêm me perguntar, mas que tipo de buffet que você faz? Qualquer um, porque eu sou formado em gastronomia. Ah, como é o tamanho da festa que você faz? Eu faço formatura, eu faço casamento, eu faço 15 anos, eu faço inauguração de quebra-mola, festinha de casa de boneca, tudo isso aí nós estamos fazendo. Inauguração de quebra-mola é bom. Vamos embora, né? Vamos fazer. Aqui na Bahia, quem são suas referências na cozinha? Aqui em Salvador, eu tenho uma pessoa que assim, desde que eu cheguei, eu acredito muito, vamos lá. Eu, por exemplo, eu mesmo, eu faço comidas que são comidas clássicas de pratos de outras pessoas. Eu faço risoto, mas o risoto não foi eu que criei, foi alguém que criou. Eu faço filé ao pobre que alguém criou. O cozinheiro tal faz uma moqueca que foi alguém que criou. E eu tenho uma referência, uma admiração muito grande por Beto Pimentel. Beto Pimentel, que tinha um restaurante que ele faz uma comida muito autoral. Paraíso tropical. Isso. Como é a questão? Por que eu falo nisso? Porque Beto Pimentel, vamos dizer assim, ó, aquela comida ali foi uma coisa que ele criou, ele não faz nada que a outra pessoa faz. Então acho que é isso um pouco da minha admiração por ele. O que você mais gosta da comida baiana? É isso, eu sou tão apaixonado por tudo. Mas o que eu mais gosto da comida baiana, para ser bem sincero, são os produtos do que a gente tem. E assim, é muito engraçado tudo que você tem aqui, sabe? Nessa questão de produtos e qualidades e tudo. Mas hoje eu sou muito viciado no siri. É uma coisa minha. É siri de qualquer jeito. É siri mole? Siri mole, siri inteiro, siri catado, seja o que for. É uma coisa tão versátil. E na culinária baiana nós temos muito disso, né? E aí aquele derivado, que é engraçado. Você chega às vezes... Você chega, por exemplo, numa peixaria em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai ter o siri. Aqui não. Aqui você tem preguari, aqui você tem siri, aqui você tem aratu, aqui você tem caranguejo. É uma coisa... Nós somos ricos demais em tudo de produtos aqui na nossa terra. Eu vou chamar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o chefe. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais.
volta com Fortuna, com o chefe Vini. E ele nada todo dia. Todo dia. Eu não sei se nada todo dia, né? Mas ele estava contando aqui no break que teve um problema na tíbia, não foi? Fui esquiar na Noruega. E aí lá quebrei tíbia e fíbula. E aí precisei ficar uns 5 anos aí parado. Mas agora voltei. Voltei aí corrida, malhação e natação. Eu acho que isso faz parte, né? Trabalha com comida, se não faz isso, então... A coisa do esporte é muito bom, no geral, para tudo, né? No seu caso, o esporte para a cabeça, para tudo. Que às vezes você tá naquela cozinha, naquele estresse quente, não sei o quê. Eu pego minha sunga, eu vou pro mar. Quando eu volto outra pessoa. É? Mas assim, você não disse que tinha um barco que levava? Não, isso daí eu tô falando que é uma vez por semana que vai uma coisa mais longa. Mas quando é uma coisa mais curtinha, é ali mesmo no Porto da Barra, de uma ponta a outra. Ah, pai, que maravilha. Isis, cadê vocês? Aparece aí para o chefe Vini, vá. Olha lá, olha essa técnica aí. Maravilhosa. Ali, todo mundo assistindo. Ali nós temos um comedor de abará, comeu 12 abará. É o Ronald, se apresente. 12 abarás, eita. Ronald vem de Siri, na Ribeira. Você sabe cozinhar isso? Ovo frito. Ok, vamos lá, né? Manda fazer uma moqueca de ovo para diferenciar esse prato aí. Moqueca de ovo. É verdade, moqueca de ovo é boa demais, né? Minha mãe fazia. Essa coisa de infância eu costumo tentar trazer muito no restaurante. Teve uma coisa que eu coloquei quando abri o restaurante, que até hoje é sucesso, é o nosso café. Eu queria servir o café, você chega no lugar, é sempre aquele café com sequilho, com biscoitinho, não sei o quê. Falei, não, esse café tem que ser uma coisa de infância e lembrando no lado empresarial, vamos aumentar a venda do café. Eu acho que tem alguma coisa que vai falar aqui sobre ele aqui já. Eu já lá e fiz o quê? Um café com algodão doce. Quem não come algodão doce? Como você falou agora, não é? Eu vou me embora desse programa. Que coisa maravilhosa. E a moqueca de ovo, como você falou agora, quem na infância, quem no interior não lembra daquela moquequinha de ovo feita pela avó, feita por... Não é? É bom demais, né? Rapaz, eu comi na ilha de Taparica. Meu pai tinha uma casa no final da ilha, perto da Ponte do Funil. É Giribatuba, gente? Eu acho que é Giribatuba. Você descia assim. E aí meu pai comprou uma casa lá, né? Eu falei, meu pai, mas o negócio tá caindo mais grande, que era mais grande, né? Ele comprou essa casa lá em Giribatuba. Mas, rapaz, tinha tanto pescador, e dali saía vários pescadores, e vinha o sirimole. O sirimole vinha, você olhava, você conseguia ver o outro lado. E minha mãe pegava aquilo, e tinha uma cozinheira chamada a Nancy, se eu não me engano, ela fazia aquela muqueca. Rapaz, não precisava de nada. Não. Se botasse o ovinho, uma muqueca, o sirimole, você comia aquilo. Mas era um negócio, coisa boa aí, viu? Você gosta muito de viajar, isso te ajuda na sua profissão, né? A gente conversou isso, aqui. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que enriquece a cada dia. Eu conheço 47 países, desses países eu acho que todos eles foi sempre em cima da gastronomia. Onde eu vou atrás da gastronomia. Eu estava agora em Fortaleza e aí o que é? Eu busco dessas coisas assim. Não é aquela coisa. E digo para você, muitas das vezes eu aprendo a ir nesse mercado com coisas boas, trazendo ideias, e de provar coisas novas do que às vezes num restaurante tão estrelado. Sim, entendeu? Sim. Eu gosto de, por exemplo, quando eu fui para Tailândia, naquele mercadão, eu não deixei de provar. Baratinha, rato, tudo torradinho. Ele tinha gosto de tudo queimado, mas não deixei de provar, entendeu? Eu acho que isso que é o que vale ali. Olha, perdi o apetite. Você teria coragem de comer uma barata? Torradinha ali? Torradinha, com só salsinha. Assim pra dar uma pausa na fome aqui. Mas esse foi o mais exótico? Esse foi o mais exótico. Foi mais exótico, sim. Falo de exótico, foi isso. Agora, uma coisa muito diferente, que foi um desafio de uma cliente que ela trouxe para mim, foi muito engraçado. Eu achava que não combinava, mas até hoje acho que não combinava, mas ela pediu e eu tô aqui para atender o que o cliente pede.
Eu sou muito disso, sabe? Tem gente que fala assim, mas eu não faço isso. O ponto dessa carne está errado, tem que comer. Não, eu trabalho com gastronomia, eu sou cozinheiro, eu faço o que o cliente pede. Se o cliente quer a carne bem passada, torrada, se ele gosta, por que não comer assim? Deixa ele comer assim. A cliente falou, eu gostaria de comer hoje um filé mignon ao poivre com risoto de morango doce. É muito exótico para mim. Eu falei, ok, fui fazer. Até hoje eu acho que não combina, mas se é o gosto da cliente, vamos fazer. Qual é o problema? Isso foi uma coisa muito diferente que eu acabei fazendo, sabe? Mais fácil, sabe? Isso eu tenho muito em respeito com meus clientes. Eu tenho uma cliente que ela chega no restaurante e fala assim, sabe do meu filé, né? Aí eu já sei, que da primeira vez ela falou. Você pega o filé mignon, aí o seu geralmente você abre no meio. Abre em 3 e depois você bota para passar. Quando você achar que ele está passado, deixe mais uns 5 minutos lá no forno e traz para mim. É assim que ela gosta e é assim que ela é feliz no meu restaurante há quase 10 anos. É isso, eu acho que faz parte. Não é? Vai ali fidelizando. E a gente vai adaptando a sabores, pronto. E aí você vai aprendendo também com o cliente, deixa ele aquilo ali. Porque tem essas coisas também. Você olha pro prato, você se assusta. Você falou barata, falou dessas coisas. Mas às vezes não falo não só barato essas coisas não, como ele disse, às vezes de alguma culinária. Às vezes tem um prato que a gastronomia você tem que conquistar ela em vários sentidos, né? Sim. Tem que ter um bom cheiro, que não pode ter um cheiro ruim. Tem que ter. Não, eu falo cheiro ruim independente disso. Por exemplo, existe na Tailândia um sal, vamos dizer, aqui nós usamos sal na comida. Na Tailândia eles não costumam usar sal, não. Eles usam uma coisa que chama nampla. Nampla é um fermentado de peixe, que se você colocar no seu nariz, você, tipo assim, não come nenhum de jeito aquela comida. Esses caras não querem tomar um curso de culinária, não. Mas dá um sabor na comida e depois que você coloca ele ali, o cheiro some. Então é isso que eu falo. Então tem que ter um cheiro bom no final da onde vai chegar para você comer. Você tem que ver uma coisa bonita, sim? Que às vezes é muito saboroso, mas quando você vai ver aquilo tá feio, não dá vontade de você comer. Mas se vier pronto, tá tudo certinho, entendeu? Igual, por exemplo, eu já tive cliente que uma vez eu fiz lá um jantar e aí pronto, não sei o que, e servi jacaré. E aí depois falei o que era. Se eu soubesse antes, eu não comia, mas tinha comido e adorou. E, por exemplo, quando eu faço coelho, quando você compra coelho, geralmente você vai botar na panela, é aquele bichinho encolhidinho ali dentro. Aí tem gente que, não, é uma pena do bicho. Aí você desfia todo e serve que a pessoa vai comer, já é outra coisa. Quando foi que você abriu o seu primeiro restaurante em Salvador? Depois que eu vim do Zen, aí pronto. Trabalhei em alguns restaurantes antes, mas o meu próprio primeiro foi em 2011. 2011? Eu tinha uma cantina italiana, que era ali no Rio Vermelho, aí depois passei por um restaurante asiático, mas resolvi, eu tinha restaurantes específicos, que era uma cantina italiana no Rio Vermelho, depois eu tinha um restaurante asiático, que era o Copai, mas eu resolvi ampliar e servir, porque o que os clientes falavam? Eu vou para uma festa, e aí adoro essa comida na festa, e depois tenho que esperar ser convidado para uma nova festa para poder comer essa comida? Não. Aí o cliente pedindo isso, eu resolvi fazer o quê? Tirar essa coisa de rótulo e abrir um restaurante específico que serve de tudo. Então hoje no meu restaurante nós servimos uma lagosta, um linguine cacio pepe com trufas negras. Nossa. E eu sirvo maniçoba e sarapatel. Sarapatel? Sarapatel, meu sarapatel é diferente. Vamos lá, o desafio do sarapatel. Quando eu cheguei, que eu comi a primeira vez, que lá no Rio de Janeiro nós não comemos muito isso, eu não gostei quando eu comi o sarapatel. Mas como eu te falei, cozinheiro tem que gostar de tudo e tem que comer. Aí pronto, eu falei, eu vou fazer isso aqui de uma forma que vai ficar bom. Eu já antecipo quando eu falo um pouco disso, que as pessoas, tipo assim, vão falar, mas isso não é sarapatel. É sim. Eu desafio qualquer pessoa a ir comer no meu restaurante o sarapatel e dizer que não tem gosto de sarapatel. Tem um gosto, característica toda, mas ele é feito assim. No lugar de cozinhar ali o sarapatel com água, ele é cozido com vinho branco. Com isso, eu acabo que tiro um pouco daquele cheiro do cozimento e tudo e dá um pouquinho de acidez ali naquele prato. Refogo linguiça de maragogipe sem a pele, que dá um defumadinho, e shimeji, misturado no meio, refogado no cozimento. Sarapatel, shimeji? Sarapatel com shimeji.
E aí, aquele caldo, para não ficar ralo, que me incomodava muito, no final, ele é engrossado com mostarda Dijon. E para tirar totalmente o cheiro que as pessoas implicam, eu boto um buquê garni de salvia, tomilho, alecrim e folha de louro fresca. No final, tira e joga fora. Então, o cheiro vai todo embora. Eu vou comer sarapatel. Vai. Rapaz, vamos falar com ele, deve estar ansioso, sempre elegante. Pedrinho, cadê você, Pedrinho? Oi, Luiz, oi, chefe Vini, estou aqui hoje. Como é que é? Essa roupa é o quê aí mesmo? Eu tô rock and roll, Rock and roll? rock and roll. Você também cozinha? Eu cozinho, né? Sabe fazer sarapatel? Não, Você gosta de fazer o quê? eu gosto de fazer risoto. Inclusive, o chefe Vini tava falando do risoto e ele falou do ponto do risoto. O risoto, o grão do risoto tem vários pontinhos dentro. Então, você tem que cozinhar até deixar os 3 pontinhos, que é o ponto exato do risoto. Tá vendo? Ele entende. Tem? Entende. Ele leu no Google. Foram 2 anos estudando, viu, Luiz? É sério? Sério? E aí, Pedrinho, temos o quê no UFC News? Hoje eu tive o prazer de conhecer o restaurante Chefe Olha o Chefe Fabrício. Vini. Olha para Fabrício, você vai ver. Fabrício, eu vou te dizer uma coisa. O que eu comi lá, pô, você vai ficar de água na boca. Foi pegar aí muito fora, bom. Ele tá dizendo que vai te pegar aí, pô. Você vai ver na matéria. Vamos lá. Bora lá, roda a matéria. A nossa comida baiana é famosa no mundo todo, mas a alta gastronomia está cada vez mais forte em Salvador. E um dos maiores representantes desse movimento é o chefe Vini Figueira. Após estudar gastronomia em Minas Gerais, ele foi buscar novos aprendizados na arte de cozinhar na Europa. Em seguida, o chefe carioca adotou Salvador como sua terra e tem feito bastante sucesso na cidade. Oi, Luiz! Hoje eu fui enviado para conhecer o restaurante Vini Figueira Gastronomia. E de quebra, vou conhecer a preparação de um prato da casa, que é o arroz de marisco. Vem comigo? O restaurante foi fundado em 2019 e serve o melhor da culinária contemporânea. A decoração do espaço é única, trazendo um ambiente elegante, harmonioso e acolhedor. Invadimos agora a cozinha do Vini Figueira Gastronomia e vamos mostrar a preparação do prato arroz de marisco para vocês. E estamos aqui agora com o chefe Ray Anderson, chefe executivo da casa. E aí, chefe Ray Anderson, com quanto tempo você já trabalha aqui com o chefe Vini? Bem, eu trabalho com o Vini já tem cerca de 5 anos, né? Começou com esse restaurante aqui, o Vini Figueira Gastronomia, e hoje a gente tá com o Vini Figueira Mar. Então bora lá mostrar o prato? Vamos sim. Bora lá. Pronto, primeiro começamos com azeite de oliva, tá? Em seguida acrescentamos o alho para liberar aroma. Vem logo a cebola, tá? Pra não dourar demais. Eu já tenho o fruto do mar aqui temperado com um pouquinho de pimenta e sal. A gente dá uma refogadinha. Aí em seguida a gente retira para não deixar que o fruto do mar passe. Já com o fundinho da panela com alho e cebola, a gente acrescenta um pouco de molho bisque. É basicamente um caldo de camarão, tá? Um pouquinho de pomodoro, tá? Que é aquele nosso molho de tomate, para dar um pouquinho de cor. O arroz. Um pouco mais de bisque, ele tem que ficar um pouco caldoso. Como o arroz já está cozido, já é um prato rápido, a gente volta com frutos do mar. Dessa vez acrescenta o catado de aratu também. Volta a envolver mais um pouco. A nossa pimentinha de cheiro. Agora a gente finaliza com um pouco de coentro, tá? Limão. E o toque final, azeite. Tô com água na boca. O cheiro tá bom. O cheiro tá maravilhoso. Vamos finalizar o prato. E aqui agora o toque final, tá? A gente só finaliza com um pouquinho de broto. Broto de coentro também. Gente, chegou a melhor hora do dia. A hora de comer. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Agradeço o chefe Ray Anderson, a todos da casa do chefe Vini
E a chefe Vini também. Esse foi o FC News de hoje, Luiz. Até a próxima. Uou! Chefe Vini, preciso ir lá novamente. Precisa. Agora tem que ir no Vini Figueiramar. Pode deixar, O né? Vini Figueiramar fica... Na outra esquina, em frente à Praia da Paciência. Ali você viu aquela praia aí em frente. Rapaz... Irei, viu, Luiz? Minha diretora, a partir de hoje, quem vai para as degustações sou eu. Que aroma deve estar um cheiro naquela vida. Ah, olhem, o que eu achei mais incrível do prato é que parte dos ingredientes de Chef Vini vem da fazenda dele. Pergunta? Eu queria saber de Chef Vini qual a inspiração que ele tem ao criar um prato ou até modificar algo para colocar ele no seu toque. Na verdade, eu sempre busco aquilo que acho que foi um pouco da base que eu aprendi em alguns cursos na Tailândia, que eu sou muito apaixonado pela culinária tailandesa na hora da inspiração dos pratos. Eu sempre tento equilibrar, ter um pouquinho ali daquilo que eu falei, um pouquinho de azedo, ácido, um pouquinho do picante, um pouquinho do doce, um pouquinho do salgado e fazer esse equilíbrio no toque final. Então, a pimenta, por exemplo, a nossa pimenta de cheiro, que é muito nossa, eu trabalho em quase todos os meus pratos, mas ela dá um sabor, mas não dá ardor, mas é uma coisa muito, 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 muito ali. Então, não é falar assim, vai botar pimenta no prato que ele vai ficar picante. Não, pimenta pode dar somente sabor também ao prato. Eu tô começando a comer pimenta agora, eu tô gostando. Valeu, Pedrinho! Até a próxima, Luiz! Obrigado! Abraço! Abraço! Você tem um restaurante Vinimar, né? Vinimar, a ideia do Vinimar foi que nós temos muito turista no Vini Gastronomia e as pessoas têm uma visão que na Bahia nós temos frutos do mar só com dendê, que os frutos do mar é tudo com dendê. Então, quero mostrar que nós vamos um pouquinho além do dendê. Então, lá no restaurante, nós estamos pertinho da Associação de Pescadores no Rio Vermelho, ali na Casa de Iemanjá, que todos os dias trazem frutos do mar fresco pra gente. Então, nós, por exemplo, muitas vezes você quer comer um vermelho, um peixe que chegou do dia, eu lhe mostro ele fresco, vou na cozinha, preparo e trago e lhe sirvo. Nossa. Eu acho que isso nós temos possibilidade pelo que nós temos aqui. Sim, a riqueza, na nossa cidade. Rapaz, vocês estão com fome? Então, lá no Vinimar, por exemplo, aí eu tento buscar assim, ó, eu valorizo muito o que é nosso, então nós temos muito esses mariscos daqui, como o aratu, como o caranguejo, como o siri, como os peixes frescos, mas também temos algumas coisas que eu acabo trazendo de fora, porque nós sabemos já da qualidade 100%. Por exemplo, eu tenho ostra fresca todos os dias. Ela chega de avião de Santa Catarina, eu busco e ali eu sirvo ela. Todos os dias ela sempre vou ter fresca. Por exemplo, o vieira, eu não consigo ter vieira fresca da Baía de Todos os Santos, que a quantidade é muito pouca. Mas trago vieira do Peru, trago vieira da França, que tem outras qualidades para complementar. Qual prato melhor te representa, né, como chefe? Eu adoro essa história, que eu coloco ele em muitos lugares. Primeira vez que eu fui fazer um jantar harmonizado aqui, que eu conheci o licuri, que eu não conhecia. Isso tem 14, 13 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz um salmão com purê de banana da terra. E aí coloquei o quê? Uma farofa de licuri, que é uma farofa bem crocantezinha. E aí, essa farofa me representa, eu digo, mais do que um prato. Que ela me representa em várias coisas. Eu coloco ela com salmão, eu coloco ela com filé, eu coloco ela com peixe. Mas hoje, uma das coisas que eu fiz que as pessoas gostam demais aqui no restaurante é a nossa coxinha de muqueca. Que relação é essa que você tem com o miojo, hein? Não fale, gente. Vamos dizer assim, o cozinheiro. Vou dizer. Que relação é essa? Vamos lá. Mas vou dar o toque, ó. Que relação é essa? Olha sim, eu chego. O pobre do miojo tá lá quietinho. Não, deixa ele lá, mas ele é bom. Vamos lá que eu vou contar. A gente tá ali no restaurante, gente, fazendo aquelas delícias. E quando eu chego em casa, eu digo que muitas das vezes o que eu quero comer é um miojo. Mas vou explicar pra você como é. A moça que trabalha lá em casa, eu adoro essa comida regional, como eu falei. Ela faz um mocofato, que você não tem noção como é bom, não. Mocofato é um mocotó do boi com bucho. É a mistura. Então é o quê? Carne de sertão, paio, calabresa, o bucho e o mocotó. E ela ainda bota osso de patinho.
e depois ela tira toda a gordura e aquilo ali a gente come com pirãozinho, que é uma delícia. Aí ele sobra, de noite ela faz. Eu corto tudo pequenininho do mocofato, boto numa frigideira, cozinho o miojo, pego ele, jogo dentro do mocofato e misturo, e aquele miojo com mocofato prove, que é bom. Yakisoba. De mocofato. De mocofato. Yakisoba de mocofato. Tá vendo aí, gente? Miojo. Tá vendo, Rafa? Você é um especialista. Mas é bom, sabe? Essa comida regional que a gente entrou agora, eu adoro, eu gosto muito e é uma coisa muito aqui da gente, sabe? Você chega em outros estados, comida regional quase sempre é feijoada, feijoada, feijoada. Nós temos tanta riqueza aqui, sabe? O mocofato é o que mais me representa. Fez mocofato, pode me chamar que eu tô dentro. Por que você escolheu o bairro do Rio Vermelho, né? Para os seus restaurantes. Inclusive, agora no meu álbum novo, eu fiz uma música para o bairro do Rio Vermelho. Aqui eu estava escutando ali, agora antes de chegar, parabéns. Mas eu gosto muito, muito do Rio Vermelho, que nós estamos no meio de Salvador. Rio Vermelho é um bairro lindo. Eu falo, nós estamos no meio de Salvador e eu escolhi o final do Rio Vermelho, quase chegando de Ondina, que eu estou no Rio Vermelho, mas não estou no Rio Vermelho. Estou numa ruazinha que não estou no meio da muvuca, estou numa rua um pouco separada, mas eu sou apaixonado. Eu moro em frente à Praia da Paciência, então eu adoro porque tenho toda essa minha relação com o mar e gosto muito do Rio Vermelho por essa coisa, por ser uma coisa muito centralizada, ser um bairro boêmio. Então depois você tem toda essa questão da noite e tudo. Chega alguém assim que quer fazer alguma coisa de noite, a primeira coisa que você pensa é o quê? Rio Vermelho hoje, né? Porque antigamente Pelourinho ainda tinha, mas hoje já não é tanto assim, mas Rio Vermelho é o que você pensa para ir. Eu estou agora com um projeto de querer trazer um pouco dessa comida regional, sabe? Tipo assim, o que eu penso hoje? Você vai receber um amigo de fora, como você falou aí agora. E aí você quer apresentar uma culinária dessa, que é uma culinária mais como comer um mocofato, como comer uma maniçoba, como comer um sarapatel, como comer uma tripa, como comer um torresmo. Hoje, quando você pensa nisso, geralmente você vai pensar em alguns lugares que geralmente não tem climatização, mesa de plástico, não tem bom atendimento, mosca perto de você e tudo isso. Então eu estou querendo trazer, de alguma forma, uma novidade em breve, mas isso vai nascer até o final do ano, onde eu vou servir esse tipo de culinária, mas com um ambiente que seja agradável, que você leve a pessoa, que uma comida dessa dá um suador, né? Então vamos ligar o ar-condicionado mais forte para poder segurar. Não, essas diferenças realmente então eu estou com esse projeto, eu fico muito nisso, matutando para ver o que vamos fazer, de coisas que não temos. Então isso do fruto do mar mesmo, que você escolhe o fruto do mar fresco e traz e prepara na hora, nós não temos lugares aqui que fazemos isso. Então eu costumo fazer coisas que... Você tem uma parceria com minha amiga Andréa Velame. Andréa Velame, um beijo, ela esteve aqui com a gente, conversando bastante, simpaticíssima, inteligente, na Casa Conceito. Como começou essa parceria? Tenho uma parceria já grande com a Andréa há algum tempo. Fiz o casamento da filha dela, de Natália Velame, com buffet. Já fizemos Ela antes tinha uma amostra de decoração Andréa. Muito inteligente, uma pessoa fantástica que eu gosto demais, que ela fazia feiras de noivas e tudo. E aí ela lançou a Casa Conceito, tem 5 anos. Sim. E há 5 anos eu monto um restaurante dentro da Casa Conceito, onde eu sou a gastronomia exclusiva, que ninguém mais pode fazer. Outra coisa, o coquetel de inauguração eu que faço, os coquetéis dos ambientes sou eu que faço, e temos um restaurante lá dentro que é sempre uma surpresa muito grande. Marcos Barbosa, arquiteto, monta um restaurante que é a coisa mais linda. Esse ano tá a coisa mais linda. Debruçado com a Baía de Todos os Santos esse ano, você entra no subsolo e aí você tem tudo aquilo. Coisa Marina, linda. Forte São Marcelo, elevador Lacerda, da vista do restaurante. Hipnotizado, né? A coisa mais linda e assim... E aí, desculpe, Vinho. Nada. Você pensa no que você vai fazer ali para aquele momento, porque aquele visual é fantástico. E aí é isso, eu acho que sim, nós já tivemos algumas coisas do mar. Trago muitas coisas do mar e tal, e esse ano eu vou estar dentro lá da Casa das Conceitos com alguns pratos homenageando esse meu amigo que é Beto Pimentel, trazendo algumas comidas dele também, com aquelas frutas grelhadas e tudo lá dentro da Casa das Conceitos. Que coisa legal, que tem tudo a ver também, né? Mar, sim, com mar, fruta, tudo.
E eu costumo muito fazer assim coisas temáticas. A inauguração, por exemplo, que vai ser agora, a gente sempre tenta fazer algumas coisas bem diferentes. E aí, na inauguração já vai trazendo um pouquinho disso daí, do que seria com Baía de Todos os Santos. Então tem marisco da Baía de Todos os Santos. E aí vai fazendo essa mistura Olha, toda. gente, vocês pensam que o que o chefe está falando aqui é mais pura verdade. Essa experiência sensorial é igual a música. Você vê o mar, você tem um ambiente agradável. Você falou uma coisa assim fundamental. Salvador, a temperatura média é o quê? 26? 27? 7. Você não pode ir para um lugar que não tem um ar-condicionado. Não tem como. E comer ali saborear um prato que você come uma pimenta, você vai sair de lá. Isso que eu ia falar, que quase sempre, eu pelo menos gosto, e acho que a maioria, quando você dá aquele toquezinho da pimenta no prato, né? É isso. E aí você, quando termina de comer, imagina, você tá todo suado ali, né? Porque é isso. Os meus 2 restaurantes são 100% climatizados. Isso é muito legal. A espera não, mas esse conforto do ar-condicionado eu não abro mão, porque não tem como. Essa experiência é uma experiência completa, do início, meio e fim, pô. E aí você fideliza. Comecei embaixador da Nespresso na Bahia. Foi um convite fantástico, fantástico, fantástico. Por exemplo, uma vez eu recebi convite para representar um extrato de tomate que eu não uso na minha cozinha. Então, não ia representar aquilo. Mas a Nespresso é uma grande marca que cada dia eu vou aprendendo, ficando mais fascinado com ele, sabe? Levo isso para todo lugar. As pessoas... Mas a estrutura. É assim... depois que eu conheci um pouco da história para poder aceitar, quando eu chego lá no prédio da Nestlé em São Paulo, que agora tenho muito trabalho que vou para lá, eu falo, cadê meu crachá que eu já virei funcionário e eu visto mesmo a camisa. E é isso, sabe? É uma coisa que foi um desafio muito bom, estou muito feliz, sempre estou representando a Nespresso em vários estados aqui. Agora Suíça também? Agora estou indo para a Suíça, onde lá na Suíça é o recebimento do café mundial para aprender como é feita a cápsula e tudo, daí como sai. E o processo. E nós aprendemos de tudo, desde de como recicla cápsula, de tudo. É um processo fantástico. As pessoas não sabem, mas assim, café, vamos dizer, Café Brasil. Café Brasil, nós podemos receber grãos de todo o Brasil. Quando chega na Suíça, eles fazem a separação e dentro daquela cápsula só vai ter café do Brasil. E aí nós temos de todo mundo. Agora, por exemplo, tem um café Etiópia. É uma produção pequena de café, mas aquele café vem 100% da Etiópia. O trabalho é fantástico. Eu conheci, eu vi. É muito interessante. Mas estou muito feliz, é uma coisa muito boa. É isso, nos associarmos a grandes marcas. Chefe Vini, que conselho você dá para quem quer se tornar um chefe de cozinha e ter seu próprio restaurante? Olha que isso. coisa. É um desafio muito grande. Primeiro, amor. Sim. Porque temos que ter muito amor por tudo que vamos fazer. E cozinha realmente é isso. São algumas vezes 12, 15 horas numa temperatura muito quente, uma cozinha muito quente. Então, se não tem amor, você não vai conseguir fazer. E depois é o seguinte, nunca pare de pesquisar e estudar. Sim. Porque a culinária está sempre se atualizando e se você para, não tem como. E hoje em dia, invista em tecnologia junto com você. Porque é difícil o crescimento sem você estar junto. A tecnologia está assim com a gastronomia. Eu costumo dizer isso, por exemplo, eu vou fazer um casamento para 1.000 pessoas. E aí, naquele casamento para 1.000 pessoas, eu tenho que servir normalmente 10.000 salgados. Nesse salgado, na hora de preparar ele, eu preciso preparar. Quando você enrola o salgado e coloca no freezer, tipo assim, 200 que você fez hoje ali dentro daquelas vasilhas, o salgado, a temperatura vai vindo até chegar o salgado do meio, aquele do meio já não vai estar com a mesma qualidade dos salgados em volta. Então nós temos hoje na nossa empresa, na nossa produção, um ultracongelador. Eu fiz o salgado, coloco esse salgado no ultracongelador, aperto um botãozinho, 13, 15 minutos ele já está empedrado. Daí quando ele entra no freezer todos estão iguais. Quando eu vou servir tem a mesma qualidade. Então é o que eu digo, a tecnologia está em conjunto com a gastronomia. Que legal. Então é isso daí, é amor e investir no que você quer fazer e acompanhar as tendências mundiais. E o que eu mais digo que vale nisso daí, é onde eu aprendo a cada dia, é viajando. Seja para onde for. Vai para o interior da Bahia, vai para qualquer lugar, vai para outro país. Todo lugar você tem o que aprender na gastronomia. E tem que estar receptivo, né?
aceitar, querer, experimentar. Receptivo a tudo. Desde aquela pessoa, aquela senhorinha que você chega no interior que não sabe ler e escrever, ela te dá uma aula naquela panela ali que você não tem noção, aquele formado perto dela do que... O que você não aprende com ela? Eu extraio tudo que eu posso de qualquer um. Daquela senhorinha fazendo farinha a um chefe estrelado do Guia Michelin. Vini, você é um simpaticíssimo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Não sei o endereço do restaurante, eu não sei, você quer passar? Nosso restaurante fica ali no Rio Vermelho, aquela travessa vindo da Garibaldi, que vai sair em frente à Praia da Paciência. Na esquina nós temos o Vini Figueira Amar e na outra esquina nós temos o Vini Figueira Gastronomia. Então são os dois restaurantes, um nós servimos mais fruto do mar e o outro uma culinária diversa. Reserva faz? Reserva faz, telefone 3013-8181. Costumo dizer que é sempre bom fazer reserva, porque graças a Deus a gente tem uma rotatividade grande. E aí, com certeza, pode me procurar lá que vai ser sempre muito bem recebido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é muito simpático. E esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Um grande beijo.